Capítulo 1. O chamado à guerra. Jargeau, 10 de junho de 1429. A alvorada trazia um cheiro denso de pólvora e madeira úmida. Nos campos ao redor de Jargeau, os exércitos franceses se preparavam. A bandeira dourada de Joana d'Arc tremulava sobre as lanças eretas, refletindo a luz pálida do amanhecer. Jean II de Alençon, de armadura reluzente, montava seu corcel ao lado de La Hire, um guerreiro feroz de olhos frios. "Hoje tomamos esta cidade ou perecemos sob suas muralhas", bradou Alençon, sua voz ressoando entre os soldados. Dentro da fortaleza, William de la Pole, primeiro duque de Suffolk, observava os franceses através das fendas das muralhas. Seu rosto mostrava preocupação. Os ingleses estavam exaustos após a derrota em Orleans, e Jargeau era sua última fortaleza antes do recuo completo. "Fechem os portões, que todos os arqueiros se posicionem", ordenou Suffolk, ajustando sua cota de malha. À medida que os franceses avançavam, os sinos da cidade tocaram. Arqueiros ingleses surgiram nas torres, lançando uma chuva de flechas. O zunido cortava o ar e os primeiros homens caíram. Mas Joana d'Arc não recuou. "Avante! O Senhor está conosco!" gritou ela, erguendo seu estandarte. As balistas francesas começaram a disparar, enquanto soldados carregavam escadas de assalto. O primeiro confronto nas trincheiras exteriores explodiu em caos. Gritos de guerra, espadas tilintando e o fogo dos canhões transformaram o campo de batalha em um inferno. No meio do combate, um soldado inglês tentou golpear Joana pelas costas. Antes que pudesse atacar, uma lança atravessou seu peito. "De pé, donzela, você é nossa esperança", disse La Hire, puxando Joana para longe da lama ensanguentada. Os franceses dominaram os subúrbios da cidade ao cair da noite, mas a fortaleza interior ainda resistia. Capítulo 2. As Muralhas de Ferro. Jargeau, 11 de junho de 1429. Ao amanhecer, os franceses posicionaram seus canhões. Joana d'Arc cavalgava entre as fileiras, inspirando os homens. "A muralha cairá, lutem com fé", bradou ela. Do alto das torres, Suffolk avistava o exército francês preparando o assalto final. Seu rosto estava suado. "Maldição! Não podemos esperar reforços", murmurou. Com um estrondo ensurdecedor, as bombardas francesas dispararam. As pedras de ferro esmagaram uma das torres da muralha, espalhando destroços e poeira. Os ingleses recuaram para as ruas estreitas da cidade, lutando com lanças e espadas contra a investida dos franceses. Joana, determinada, pegou uma escada de assalto e correu em direção à muralha. Arqueiros ingleses tentaram alvejá-la, mas um raio de sol refletiu em sua armadura, ofuscando-os por um instante. Ela escalou com rapidez, mas foi atingida por uma pedra no capacete. Caiu pesadamente no chão. "Joana foi derrubada!" gritou um soldado francês. Os ingleses urraram, mas antes que pudessem se alegrar, Joana se levantou. Seu estandarte nunca caiu no chão. "Ainda não terminou!" bradou ela, levantando a bandeira. Os franceses se inflamaram com sua coragem. Mais soldados subiram pelas muralhas e entraram na cidade. O combate se espalhou pelas ruas. Casas pegavam fogo e os gritos dos feridos ecoavam. La Hire e Alençon abriram caminho entre os inimigos, enquanto os ingleses tentavam recuar para o centro da cidade. A batalha se intensificava. Suffolk, vendo seus homens em desespero, tomou uma decisão drástica. "Recuem para a praça principal, lutaremos até o fim." Mas a cidade já pertencia aos franceses. Capítulo 3. A queda de Suffolk. Jargeau, 12 de junho de 1429. A praça central estava tomada por corpos e fumaça. Suffolk e seus últimos homens ergueram barricadas improvisadas. Os franceses avançavam lentamente, cercando-os. Joana d'Arc desmontou de seu cavalo e caminhou até a linha de frente. "Rendam-se e terão suas vidas poupadas", declarou.
Suffolk, com a espada ensanguentada, olhou ao redor. Seus homens estavam exaustos. Os canhões franceses estavam prontos para disparar novamente. Ele jogou sua espada ao chão. Eu me rendo! Os soldados franceses explodiram em comemoração. Jargeau estava conquistada. Joana d'Arc ergueu o estandarte sobre a cidade tomada. Os sinos de Orleans soaram à distância. Essa vitória abriria caminho para mais conquistas e, finalmente, para a coroação de Carlos VII. Mas a guerra ainda não havia acabado, e a lenda de Joana estava apenas começando.